da imagem com a histopatologia. Então, considerações ainda sobre o IOTA, 20% das imagens não conseguiam inicialmente ser bem classificadas perante os escritores padronizados, isso é uma fragilidade, é uma fragilidade que vem sendo descrita no IOTA, inclusive o léxico veio sendo atrapalhado, apesar que praticamente é o mesmo léxico de 2000 para cá. Foi gerado um modelo matemático através da calculadora Adnex, que possibilita uma maior estratificação de risco. Foi uma forma... O grupo IOTA criou essa calculadora que acaba dando risco de benignidade, malignidade, borderline, estágios e até metástase, utilizando os critérios ultrassonográficos, idade do paciente e podendo ou não usar o marcador CA125. Intitulado por algumas escolas como um pouco prático, não sendo incorporado nas rotinas. Nós vamos discutir um pouquinho mais à frente, e vocês vão ver que eu coloco o Adnex, a calculadora, e realmente, para até quem faz medicina fetal, usar a calculadora de risco é uma prática que a gente acaba utilizando e já colocou na rotina. Mas para quem faz ultrassom transvaginal, nem todo mundo está adepto a entrar na calculadora, nós vamos demonstrar aqui fotos do site, entrar na calculadora e fazer essa estratificação de risco na calculadora. Então, acaba que você usa o descritor, mas a tradução do descritor para o médico ginecologista obstetra que não tem contato com esse descritor do IOTA, não ficou tão legal, ele não ficou tão entendível qual seria a conduta. Com a calculadora da Adnex, dando uma ideia melhor, contudo, é pouco prático para o ultrassonografista, para uma boa parte dos ultrassonografistas, a calculadora. Vou mostrar mais à frente. Bem, e ainda no grupo IOTA, como eu falei, o ORADS, ele utilizou praticamente todo o léxico do grupo IOTA, os termos e definições do grupo. Em 2002, ele publicou esse artigo com termos e definições, e a gente vai entrar agora nos descritores do IOTA, tá? Que vai servir também que é praticamente igual ao do ORADS, como eu já falei. Nos descritores nós temos o contorno, os contornos da lesão cística, pode ser regular, smooth, ou irregular, o conteúdo do cisto, que ele pode ser anecoico, ou ter ecos em suspensão, e aí se divide em vidro fosco, o ground glass, hemorrágico, baixa cogenicidade misto. Septações, outro descritor que é utilizado pelo grupo IOTA, mudam a classificação dos cistos para multiloculares se forem septações completas. Então, se você tem um septo completo, você não deve mais chamar esse cisto de unilocular, ele passa a ser multilocular. Descrevemos como septação única, múltiplas até 10 ou mais de 10. Essa é a forma de descrever septações. Avaliar a espessura e presença de fluxo ao Doppler, isso é muito importante, vocês vão ver mais à frente. Então, se tem um septo espesso ou uma parede espessa, não muda muito, tá? Então, esses espessamentos que podem ser chamados de projeção papilar, a gente vai ver mais à frente, acaba que também devem ser ressaltados, e o padrão de fluxo ao Doppler. Irregularidade das paredes com mais de 3 milímetros de altura são as chamadas projeções papilares. Então, projeções papilares são irregularidades que acabam fazendo aquelas papilas mesmo, com mais de 3 milímetros, a gente vai ver foto mais à frente, normalmente quantificados em 1, 2 ou 3 ou mais de 3. O Adnex acaba utilizando essa forma de descritor, sempre avaliar se tem fluxo ao Doppler. Então, aí nós temos alguns exemplos do eco em suspensão, o vidro fosco, comum do endometrioma, o hemorrágico, que ele descreve como padrão hemorrágico mesmo, que nós falamos do padrão rendilhado, né, que é aquele padrão o clássico do cisto hemorrágico. Baixa ecogenicidade é aquele que não tem um padrão de vidro fosco, e normalmente a gente vai ver também aqui na aula, o conteúdo ele é um conteúdo mais móvel, com ecos de suspensão, você consegue ver movimentação do conteúdo, e o misto, que a gente sempre lembra do cisto dermoide, que vai ter o baixa congenicidade, junto com conteúdo de hiperecogenicidade, promovendo sombra acústica posterior. Então, esse aí é o que a gente classifica como misto. Ainda continuando na classificação descritiva, os cistos eles podem ser chamados de uniloculares, sem componentes sólidos. Os uniloculares são os cistos que não têm septação. Se não tem septação e não é sólido ou completamente sólido,
nós devemos chamar de uniloculares. Ele pode conter um fino septo incompleto, tá? Lembrando que... Só um minuto que parou aqui. Lembrando que os cistos uniloculares, eles podem ser simples ou não simples, a depender do conteúdo que está dentro. Os simples são cistos uniloculares anecoicos. E os cistos multiloculares, sem componentes sólidos, são aqueles que contêm um septo ou mais, que nós escrevemos que você conta com um septo até 10 ou mais de 10. Cisto unilocular... Só um minuto, gente. Voltamos. E aí? Bem, continuando só, então o cisto multilocular, você vai ter geralmente um septo completo, e lembrando que o septo completo, você tem que olhar sempre a espessura do septo e projeção de parede. E aí? Só um minuto, pessoal. Sem imagem. O padrão de vascularização, o que importa é o color, tá? É o color Doppler, o power Doppler, o color Doppler, o espectral não nos ajuda muito nesse caso, e ERP não muda a conduta, e é no color que a gente vai classificar em 4 score, 1, 2, 3 e 4, sem vascularização, o 2 com mínima vascularização, o 3 moderada vascularização, e o 4 acentuada vascularização, colocando aqui uma imagem para tentar ilustrar aí mais ou menos qual é o padrão que a gente vai descrever. Muito importante a classificação a estratégia. Então, sempre que nós nos depararmos com a imagem cística e uma avaliação de uma imagem cística no ovário, o recomendado é a utilização do Doppler, principalmente se você tem septos ou componentes sólidos, tá bom? Bem, como eu tinha dito antes, até nós falamos sobre o descritor, e nós falamos que o grupo iota, um dos pontos de crítica, um ponto crítico do grupo é a falta de praticidade que muitos colegas reportam ao grupo iota, porque ter o descritor não é igual a todo mundo interpretar a conduta. Perante isso, foi desenvolvida a calculadora Adnex para tentar deixar a coisa mais reprodutível, de fácil entendimento. Nessa calculadora, nós utilizamos parâmetros de idade, ele pergunta se foi feito, e ele atribui um grau de confiabilidade, se foi feito num centro de referência oncológico ou não, e aí começa perguntas a respeito da lesão e avaliação ultrassonográfica da lesão, máximo diâmetro, componente sólido, milímetros do componente sólido, loculações, se tem mais de 10 loculações, se tem sombra acústica posterior, projeções papilares, 1, 2, 3 ou mais de 3, se tem ascite e o CA125 que a gente conversou. Quando você coloca todos os dados, nesse caso aqui, por exemplo, foi um cálculo nosso de uma lesão que vocês vão ver lá na frente, e percebam que ele te dá uma estratificação de risco. Essa calculadora, se vocês escreverem no Google calculadora IOTA Adnex, é o primeiro link que aparece, então facilmente, acha muito fácil, e aí ele acaba te dando os padrões de chance de benignidade, 41%, risco de malignidade, aqui é o somatório total do risco, 58,6%, realmente era uma lesão suspeita, quando a gente avaliou. Você não apareceu. Eu vou pedir para... Você não apareceu. Só digitar. Desliga a câmera. Tá. Eu vou pedir, pessoal, só para tentar desligar o microfone, tá bom? Para não acabar atrapalhando aqui o ouvindo. Obrigado. E aí ele acaba ainda dando a estratificação de estágio, a calculadora. Estágio 1, 2, 2 a 4 e metástases, tá certo? Isso de acordo com esses descritores que nós vimos. Eu utilizo o IOTA, utilizo a Adnex, a bem da verdade, eu utilizo nos casos que eu vejo que tem risco de malignidade, e casos que não são que eu não vejo maiores suspeitas, um cisto simples, unilocular,
acabo não utilizando por conta dessa questão de você ter que entrar numa calculadora, no software, para utilizar. Muitas vezes isso na rotina acaba ficando um pouco apertado, mas em casos suspeitos eu utilizo. Venho mudando a prática agora para o ORADS, então venho deixando de utilizar e avaliando a praticidade do ORADS, que é até o racional da nossa aula hoje. Bem, e aí agora em 2020, tá certo? A Radiology publicou ORADS, estratificação de risco e manejo, um sistema de estratificação de risco e manejo do ACR, e o ORADS veio com esse intuito de deixar a coisa mais prática. O ORADS, ele utilizou boa parte dos estudos do grupo IOTA, nessa linha aí, nessa coorte prospectiva que nós falamos de 99 até 2012, e não é por coincidência que ele criou essa tabela dividindo em 6 categorias, de 0 a 5, e nas categorias, perceba que ele coloca aqui o percentual de risco, menos de 1% de risco de malignidade, então é certamente benigno, o 2%, baixo risco, 3%, uma coisa que também a gente tem que perceber aqui, que a maioria das pessoas estão acostumadas a utilizar o BIRADS, e o BIRADS 3 na verdade, provavelmente benigno, aqui é baixo risco de malignidade, vai de 1% a 10%, um intermediário risco de 10% a 50%, e um alto risco maior que 50%. Como eu falei, ele utilizou essa tabela aqui, uma tabela que ele acabou tirando do IOTA, tá? E ele pegou essa tabela do IOTA com tipos de cistos, por exemplo, primeiro aqui um cisto hemorrágico, maior que 5 e menor que 10, perceba que a chance de malignidade foi 0 no estudo do IOTA. Então, foi o IOTA e essa tabela aí, por exemplo, que é uma tabela similar à tabela da classificação do ORADS. Mais uma vez, eu vou repetir isso algumas vezes na aula, sendo o IOTA o grande, quem deu o fundamento para o ORADS acontecer, e a grande base da literatura do ORADS vem do IOTA. Então, também ele tem 1%, 1 a 10%, 10% a 50% e 50% a 100%. Vou voltar ao slide, percebam que eu falei que é maior que 50%, 10% a 50%, 1 a 10%, menor que 1%, e normal, que são os achados fisiológicos, tá certo? Passando, mais ou menos o que a gente já falou, ele faz uma correlação entre o IOTA e o ORADS relacionado ao ADNEX e o ORADS, tá? Então, eles se conversam mesmo e têm a mesma literatura como base. Entrando agora na classificação do ORADS, e de fato, nos padrões de lesão, eu vou pedir para o pessoal desligar o microfone, certo? Então, colocando, começando pela categoria 0, e a gente vai falar aqui de cada categoria, qual é o padrão de imagem que nos autoriza a utilizar aquela categoria. Assim como o BIRADS, até antes de começar a falar o primeiro BIRADS, quando nós começamos a ler as publicações do ORADS, nós vemos pontos ainda de melhoria. O próprio artigo relata isso, mas eu acredito que nos dá fundamento aí para começar a utilizar e com certa segurança, até por todo esse... Na verdade, nós já utilizamos tudo que o ORADS está nos oferecendo. Ele só deu uma organizada que eu considerei uma organizada melhor para deixar a coisa mais reprodutível. Então, na categoria 0, avaliação incompleta, nós podemos utilizar a categoria 0 como avaliação incompleta devido a fatores técnicos, tais como gás intestinal, tamanho grande da lesão. Eu discordo dessa possibilidade, porque eu acho que quando a gente está fazendo exame de ultrassom e você está fazendo um transvaginal, se você pega e tem uma lesão grande e você tem a possibilidade de avaliar por uma via alta, com transdutor convexo, pela via abdominal, apesar que ele validou como o transvaginal, como o descritor do ORADS, eu acho que na nossa realidade, que o acesso a outros exames não é tão fácil, eu converto o exame e agrego dentro do resultado do transvaginal. Isso já é uma prática minha, não pretendo mudar, mas aí ele dá essa possibilidade de você dar um ORADS 0 e indicar o próximo exame,
tá? Na verdade, é o que ele recomenda. Localização do anexo, o anexo não identificado, ele dá a possibilidade tanto de você procurar indicar um outro profissional mais experiente, avaliar em outro momento, ou até pedir uma ressonância magnética, incapacidade de tolerar imagens endovaginais. Aí eu concordo com ele, se não tem como ser endovaginal, se você vai fazer uma avaliação pélvica via abdominal, não use o ORADS, porque ele não foi validado para imagem pélvica via abdominal. Então, eu acho que aí você vai acabar dando um descritor de um ovário, de se conseguir enxergar. Eu gostaria de água, Kleber, por favor. Se você não conseguir avaliar, o que você conseguir avaliar, você vai dar um descritivo da imagem da pelve, tá bom? Bem, e aí colocando o manejo recomendado, foi o que eu já falei, repetir o estudo, ou alternativa de estudo, de outro interpretador, ou até outro estudo com uma ressonância magnética. Categoria 1, ovário normal, categoria fisiológica, apenas relevante na pré-menopausa, inclui os folículos e o corpo lúteo. E, gente, uma coisa que ele recomenda e que eu assino totalmente embaixo não se recomenda a descrição de cistos nessa categoria para evitar mal-entendido. Foi o que a gente conversou no início da aula, o mal-entendido e a heterogeneidade de descrição. O termo imagem cística, todos nós fomos formados, habituados a escrever esse termo. Eu venho já há um tempo me educando falando aqui com total sinceridade, porque foi da minha formação isso, eu venho me educando a parar de falar imagem cística. Até aprendemos em algum momento cisto folicular, a descrição, que o IOTA até recomenda, mas recomenda quando você tem um cisto maior que 5 a 7 centímetros. Então, lesões menores que 3 centímetros, não chama de cisto, não. Fala um folículo. A paciente, na idade ali, antes da menopausa, do período da menopausa, paciente de idade reprodutiva, não tem por que a gente não falar que uma imagem cística de aspecto simples não é um folículo. Então, acho que isso acaba gerando muito fator confundidor e a zona de segurança disso aí é absurda. Então, imagem cística de aspecto simples, menor do que 3 centímetros, é folículo, e se tiver aspecto de corpo lúteo, é corpo lúteo, tá bom? E pode chamar de corpo lúteo sem medo. Nos meus exames obstétricos de primeiro, lá não sai essa imagem compatível com corpo lúteo mesmo. Falha. Pode existir, mas a gente vai estar falando da exceção, que naquele grupo IOTA, por exemplo, o número de malignidades, e eu li boa parte dos estudos, foi 0. Tá bom? Para cistos menores do que 3 centímetros. Cistos simples maiores do que 10, aí é baixo, mas pode acontecer alguma coisa. Então, entrando aqui no RADS 1, ele fala do folículo, que a gente já falou, imagem cística, unilocular, anecoica, ou seja, aspecto simples, menor do que 3 centímetros, é folículo. É o nosso conhecido folículo, tá? Folículo dominante, normalmente maior do que 18 centímetros, 16, varia um pouco na literatura. Quem quiser chamar de folículo dominante, quem vai fazer controle ovulatório, mas é folículo. Corpo lúteo, que é aquela clássica imagem, tá? Com um contorno mais irregular, a parede um pouco mais espessada, que faz aquele anel vascular ao Doppler. Eu brinco que corpo lúteo, é que nem nariz, cada um tem o seu. Corpo lúteo também pode ser descrito como uma área a área mais hipoecóica, mas o anel vascular, se a gente calibrar bem os parâmetros do Doppler, geralmente ele aparece. A depender da máquina, a depender da expertise de quem está fazendo, ele pode não aparecer, mas o contexto ali, se você correlacionar com o período do ciclo menstrual, já ali na segunda fase, depois do período ovulatório, na fase secretória, você geralmente vai estar falando de corpo lúteo também com total segurança, tá bom? Continuando, eu disse corpo lúteo, cada um tem o seu, né? Que nem nariz. Ó, imagem feia, mas a gente vê que aquele aspecto bem clássico do corpo lúteo, aquela parede mais espessada, com um contorno interno mais irregular e o contorno externo mais redondinho, tá certo? Fazendo aquele anel vascular, o Doppler. Então, é uma imagem bem típica. E tem aquele descritor do cisto hemorrágico de corpo lúteo. É corpo lúteo, tá? Pode doer? Pode. Eu uso o termo cisto hemorrágico de corpo lúteo quando ele tem um aspecto, muitas vezes, parecendo um cisto hemorrágico mesmo, com até o uso, principalmente se o paciente tem sintoma.
mas é corpo lúteo, é tranquilizar o paciente, tá? Mais uma vez, um corpo lúteo, realizado no nosso serviço, imagem clássica. E não há recomendações, tá bom? Normalmente, você não vai estar encontrando essa imagem na pós-menopausa, dificilmente. Então, avaliar um corpo, classificar como corpo lúteo na pós-menopausa não é o indicado. Aí você vai para outros descritores, tá? E na pré-menopausa, não tem por que fazer acompanhamento de imagens de corpo lúteo menor do que 3 centímetros, que é o tamanho que normalmente também nós falamos de segurança, assim como o folículo que a gente falou, menor do que 3 centímetros, tá? Então, indo para a categoria 2, quase certamente benigno, falando aí de uma tradução ipsilitre, menor do que 1% de risco de malignidade, cistos uniloculares menores do que 10 centímetros, tá? Então, você vai ver que sempre a gente vai estar falando ali de medidas e sempre remetendo aos estudos do grupo IOTA. Cistos uniloculares maiores do que 10 centímetros, a chance de malignidade ficou um pouco maior, cerca de 3,5%, um pouco maior do que 1%. Então, nós estamos falando de cistos uniloculares menores que 10, e tanto os simples quanto os não simples. E não simples, entendam aqueles que têm eco de suspensão, aquele eco de baixa congenicidade em suspensão, menores do que 10 centímetros, vocês podem classificar como BIRADS 2, mas uniloculares, sem septações, certo? Cistos que utilizam descritores de lesões benignas clássicos, menores que 10 centímetros, também entram na categoria 2, e aí nós destacamos aqui cisto hemorrágico típico, cisto dermoide, o endometrioma, cisto paraovariano, cisto de inclusão peritoneal e hidrossalpinge. Então, na categoria 2, nós teremos os uniloculares e os tipicamente benignos, que são bem conhecidos de todo mundo que faz ultrassom, que são esses 6 tipos de imagens aqui, ovarianas ou paraovarianas. O ORADS, ele classifica toda lesão que envolve ovário e trompas ou paraovarianas, tá bom? Então, cisto simples, unilocular, anecoico, menor de 3 a 10 centímetros, e os não simples, que são aqueles cistos que têm ecos internos, tá? E que possam ter septações, mas septações incompletas. Se tiver uma septação completa, ele já entra em outra classificação, que é na multilocular, tá bom? Então, nós temos aquele cisto com eco e suspensão, que a gente acaba classificando como unilocular e classifica como BIRADS ou ORADS 2, se for menor do que 10 centímetros. Aqui estão os típicos que nós falamos, os 6 tipos mais típicos, e só colocando aqui os padrões mais conhecidos, tá? Eu vou partir para as imagens, que a gente vai falar um pouquinho deles. E aí nós temos o cisto hemorrágico, que tem aquele padrão rendilhado, pode ter esse padrão mais hiperecogênico, formando como se fosse um iceberg no meio do cisto, que também é um padrão típico, e perceba que dentro desse iceberg você vai ver aquela rendilha, o padrão rendilhado. O cisto dermoide, que é aquele padrão misto, é o padrão misto que vai ter o conteúdo hiperecogênico, vai formar a sombra acústica posterior, o contorno normalmente é regular, se você vê contornos irregulares, já vai para outra classificação, tá? Ele pode ter esse aspecto de várias bolinhas hiperecogênicas, que são os tecidos com origens embrionárias diferentes, e acaba dando esse padrão heterogêneo mesmo na imagem, tá? Então, é classificado como o tipo, aqui é o misto. Nós lembramos lá no descritor que você tem o anecoico, baixa congenicidade, e aí dentro o baixa congenicidade, o vidro fosco, e o misto, que é o cisto dermoide. O endometrioma, que é o vidro fosco, então um padrão típico. Lembrar que endometrioma pode ter projeção papilar, e que se você vê uma projeção papilar no endometrioma com fluxo ao Doppler, tome cuidado, existe transformação maligna do endometrioma, tá bom? Carcinoma endometrioide, e neoplasias serosas malignas podem ter essa transformação maligna. Os cistos paraovarianos são cistos que ficam próximo ao ovário, têm um aspecto simples, tá? Mas são exofíticos ao ovário, também são classificados como ORADS 2.
Normalmente eles são móveis. Uma das características que nos ajuda é que você vai mexer e ele mexe independente do ovário, também é classificado como RADS 2. Os cistos de inclusão peritoneal são cistos que normalmente eles respeitam as estruturas, os órgãos adjacentes, eles são móveis também, e você vai ver que o ovário vai estar ali próximo, que não tem sinal de invasão no ovário. Muitas vezes é acúmulo de linfa mesmo. Está muito relacionado a alterações pós-cirurgias, a pacientes que já fizeram alguma cirurgia na pelve e que você encontra imagens com esse aspecto, sempre lembrar do diagnóstico diferencial de cistos de inclusão peritoneal. A hidrossalpinge é um diagnóstico conhecido e presente na rotina de todos, que vai ter aquele aspecto em salsicha, alongado, septações parciais, tá bom? E não é um diagnóstico difícil, e normalmente sempre procurar o ovário, né? Tentar, para você falar que não é uma lesão ovariana, o grande segredo está em você achar o ovário, tá bom? Então aqui, exemplo de cisto hemorrágico, aquele padrão rendilhado, o endometrioma. E nós trouxemos aqui uma imagem que, não sei se ficou tão boa aqui no vídeo, mas eu vou tentar passar. Esse foi um vídeo que a gente até gravou. Pessoal, tudo bom? O casinho hoje é na CSI, nós pegamos 2 casos. Só um minuto. Tá me ouvindo aí, Cláudio, agora? Percebam que aqui nesse caso eu estou apontando o eco que está dentro, eu estou tentando sacudir e ele não está sacudindo tanto. Quando nós colocamos aqui o vídeo não ficou tão bom, mas você percebe que o grumo dentro, ele é meio espesso e ele não sacode tanto quando a gente está sacudindo. Diferente da próxima imagem, que isso aqui foi uma neoplasia, foi um tumor maligno. E você vê que os ecos começam a mexer. Esse aspecto aqui não é um aspecto específico de nada, mas não é um aspecto normalmente do endometrioma, que causa aquele vidro fosco. E no início do vídeo eu deixo um ganho mais baixo, que ele fica mais pretinho, isso é o eco de baixa cogenicidade. E depois, quando eu aumento o ganho, se você não tiver cuidado com isso, fica parecendo um vidro fosco. Isso pode confundir com endometrioma, mas um macete que pode nos ajudar é ver essa movimentação dos ecos dentro. Pode o endometrioma ficar assim? Qualquer tumor que necrose pode ficar assim. Ou um ovário, quando roda, que faz aquela necrose hemorrágica que a gente muitas vezes vê na ressonância, que em lauda ressonância, no ultrassom o aspecto é esse. Então, é um aspecto inespecífico, mas comumente, se você vê o eco movimentar mais assim, não fala a favor de endometrioma. Tá certo? Então, voltando, endometrioma, e passando para aquele tumor de ecos de baixa cogenicidade. O cisto dermoide, que a gente falou, que é o misto, que tem um conteúdo mais hiperecogênico, que faz a sombra acústica. Exemplos de cisto dermoide. Certo? Exemplos de cisto dermoide. Normalmente pode ter fluxo ao Doppler, muitas vezes por causa da sombra acústica você não vê um contorno bem definido. E uma coisa que também nós trouxemos aqui uma imagem é muito cuidado, porque se não tiver atenção, você vê que aqui tem uns folículos rechaçados, você vê que é o ovário, mas se você passar rápido, colocando de novo, você pode achar que é uma alça intestinal. Ok? Então, essas imagens típicas, cisto hemorrágico, endometrioma, a hidrossalpinge, o cisto paraovariano, o cisto de inclusão peritoneal e o cisto dermoide, você pode classificar como RADS 2, tá bom? Juntamente com os cistos que nós falamos uniloculares. Passando aqui, nós colocamos de novo como ORADS 2, cisto simples, e você vai ter a recomendação de segmento de acordo ao tamanho. Então, menor do que 3 centímetros, o cisto simples nós chamamos de folículo, lembrando novamente, a não ser que aqui você não vai chamar de folículo se ele for um cisto unilocular não simples,
é uma outra falha aqui na tradução, quando a gente pega a tabela. Então, os uniloculares não simples, que tem eco no interior do cisto, menor do que 3 centímetros, você não pode classificar como hemorroides 1, e aí você classifica como hemorroides 2, tá? Mas não tem maiores indicações de segmentos nos menores do que 3 centímetros. Entre 3 e 5 centímetros, na pré-menopausa, também não tem maiores indicações de segmento. Contudo, na pós-menopausa, maior do que 3 centímetros, essa recomendação é uma recomendação ainda que eles consideram que deve ser revista nos próximos estudos, mas eles recomendam follow-up em um segmento de 1 ano, tá bom? Mas é colocado como um ponto de fragilidade no estudo. Eles, inclusive, tem uma hora que eles traduzem segmentos em até 1 ano, também é algo aceitável. Na minha prática, eu coloco que o paciente retorne com 3 meses, e depois que 3 meses estiver tudo bom, isso passa para 6 e 1 ano. É o que eu venho fazendo, muito relacionado também a olhando um contexto como um todo. Se você pega um cisto simples e tem ascite, com 3 a 5 centímetros, desconfie, seja ele um cisto simples de fato ou um unilocular não simples. Desconfie, tá certo? Os maiores que 5 centímetros, eles recomendam segmento em qualquer faixa etária. Então, na pré-menopausa, na pós-menopausa. Na pré-menopausa, bem documentado, de 8 a 12 semanas. E na pós-menopausa, mais uma vez, ele deixa ali em até 1 ano. Nós vamos falar das lesões tipicamente benignas. E no não simples, menores do que 3 centímetros, eu falei que isso aqui é uma falha, porque cisto simples menor que 3 é folículo. Então, aqui embaixo ele coloca o menor do que 3 centímetros. Ele não recomenda segmento, não muda na prática. Então, eu chamo um cisto simples menor do que 1 centímetro, chamo de folículo. A exceção também é que, se tiver uma septaçãozinha parcial, você pode chamar como cisto simples e classificar como 2, tá bom? Então, deixando claro de novo, cisto simples, sem septação parcial, é folículo menor do que 3, você pode classificar aqui se tiver uma septação parcial, e se ele tiver ecos no seu interior, se ele for unilocular com ecos no interior menor do que 3 centímetros, você chama de cisto unilocular não simples, e, porém, não muda a conduta em relação ao cisto simples. Mais uma vez, maiores, se na pós-menopausa, se o cisto tiver ecos em seu interior, diferente do que não tem ecos no seu interior, só por ele ter ecos, ele já recomenda um acompanhamento em 1 ano, ou mandar para uma pessoa com mais experiência no ultrassom, ou realizar ressonância magnética, tá bom? Já os maiores que 3 e menores que 10, similar aos maiores que 5, só que simples. Aqui, quando tem ecos, ele coloca maior do que 3 centímetros, ele coloca a recomendação de 8 a 12 semanas para pré-menopausa, e ultrassom com especialista e ressonância magnética sempre, para as pessoas na pós-menopausa, tá bom? Eu posso depois, quem quiser, me pede no particular, meus contatos vão estar no final, eu posso estar passando um artigo para vocês, certo? Bem, e no descritor do cisto hemorrágico, passando um pouco, depois aqui vai sair um pouco mais rápido, ele coloca o seguinte: cisto hemorrágico menor do que 5 centímetros, não tem maiores recomendações, tá? Na pré-menopausa, para acompanhamento. Entre 5 e 10, acompanhamento 8 a 12 semanas, pode ser feito um ultrassom com maior experiência. Eu vou responder as perguntas no final, tá bom? O Kleber está aqui anotando, e no final a gente volta e eu venho respondendo. Então, cisto hemorrágico maior do que 5 centímetros, menor do que 10, na pré-menopausa, acompanhamento 8 a 12 semanas depois, e pode recomendar acompanhamento com a pessoa com maior experiência em ultrassom, ressonância, e na pós-menopausa, sempre o ultrassonografista com maior experiência. O acompanhamento deve ser feito por um ginecologista, lembrando que existe os clínicos e o pré-natal que faz um acompanhamento também, é uma realidade também que eles ressaltam no artigo, quando indicar acompanhamento com o ginecologista e até com o especialista em oncologia, o oncogineco. E na pós-menopausa, ele coloca sempre, se tem um cisto hemorrágico, não tem por que na pós-menopausa ter um cisto hemorrágico habitualmente, então sempre fazer um acompanhamento mais de perto, com o ultrassonografista especialista, com o ginecologista e com ressonância, tanto para os menores quanto maiores do que 5 centímetros. Cisto dermoide
é similar à conduta do sistema hemorrágico, é similar à conduta do endometrioma. Então, ele faz uma recomendação na pré-menopausa que você pode fazer um acompanhamento em 8 a 12 semanas. Isso, claro, que envolve muito a questão da clínica do paciente, a questão do acompanhamento da endometriose profunda, por exemplo. Então, são recomendações aqui que, olhando pontualmente para o ovário, mas tem um contexto clínico global. E aí pode ser indicado um acompanhamento com ultrassom, caso não tenha remoção cirúrgica. É o que eu acabei de falar, a remoção cirúrgica pode vir por outras indicações. E o ultrassom com o especialista em ressonância magnética, eles recomendam, tanto para o cisto dermoide quanto para o endometrioma, que sempre faça o próximo método. Isso relacionado à pré-menopausa. Na pós-menopausa, sempre acompanhamento, o contexto clínico global, geral, sempre ter um acompanhamento com ultrassonografista especialista, ginecologista, ressonância magnética, e aí, depois disso aqui, dessas avaliações, pode vir condutas que determinem uma remoção cirúrgica. Caso se venha a indicar um segmento, esse segmento também ainda deve ser algo que deve ser revisto, mas normalmente se fala em 3, 6 meses e 1 ano. Tá bom? Mas não tem nada 100% definido. Cisto simples para ovariano, não tem maiores recomendações, tanto para o cisto simples para ovariano, quanto para o cisto de inclusão, quanto para a intrasalpinge. É acompanhamento com ginecologista mesmo, muitas vezes nada a acrescentar, só uma hidrossalpingite, uma complicação, uma DIP, mas aí fica no contexto clínico global. E, similar também na pós-menopausa, ele recomenda no para-ovariano um acompanhamento com 1 ano, em até 1 ano, e no caso da hidrossalpinge e no cisto de inclusão, acompanhamento com ginecologista e contexto clínico global. Tá certo? Bem, a categoria 3, que é classificada de baixo risco, são lesões com descritores tipicamente benignos e dimensões maiores que 10 centímetros. Ou seja, tudo que seja ORADS 2 e que tenha mais de 10 centímetros passa por 3. Então, ele passa a ser baixo risco de malignidade, 1 a 10%, tá certo? Então, outros critérios de categoria 3 cisto unilocular com irregularidade em sua parede interior menor do que 3 milímetros. Nós conversamos no início da aula dos descritores, menor do que 3, você não pode chamar de projeção papilar e você acaba colocando como categoria 3. Cisto multilocular com paredes regulares, menores do que 10 centímetros, com vascularização, score 1 ao 3. Então, aqui começa a vascularização fazer diferença e perceba que aqui ele fala do multilocular, que é uma septação completa, pelo menos, com vascularização com score 1 ao 3. Lesão sólida ou aparentemente sólida, sem vascularização ao Doppler, ele coloca como score 1, se não tiver aquele que não tem vascularização nenhuma ao Doppler, nós falamos nos descritores, e isso tudo é categoria 3, ok? Na categoria 3, colocando aqui imagens, nós temos os maiores que 10 centímetros, da categoria 2, aqueles que têm uma irregularidade da parede, porém menor do que 3 centímetros, não pode ser chamado de projeção papilar. O multilocular com score 1 a 3, que não tem uma vascularização intensa, 4, por exemplo. E o sólido ou completamente sólido, sem vascularização ao Doppler, você pode classificar como ORADS 3. 3 é baixo risco, tá, pessoal? Não é provavelmente benigno, como na mama. A gente está falando, nós estamos falando de baixo risco. Na conduta, sempre ultrassonografia com especialista e ressonância magnética. Manejo com ginecologista. Então, é uma conduta que ele coloca tanto na pré quanto na pós-menopausa, e aí vai ter que ir para o contexto clínico global, e aí vem um detalhe que eu ainda venho utilizando na prática. Essa é uma primeira aula que nós estamos falando do ORADS, ainda vão ter muitas aulas, como o BIRADS evoluiu. Nesses casos, eu acho que tem que individualizar pelo contexto geral, tá bom? A ressonância magnética pode agregar sim, ver uma papila vascularizada com realce ao contraste, então sempre um endometrioma com realce ao contraste, até que se prove o contrário, se não tiver outra indicação cirúrgica, isso por si só já se faz, porque tem um maior risco de malignidade.
Então, no grupo iota, papila vascularizada em endometrioma é um fator que nos preocupa mais. E aí você vai acabar na mão do especialista, que muitas vezes pode acabar até reclassificando da categoria 3 para outra categoria, tá bom? Outra coisa que vale a pena lembrar é voltar até o Adnex, a calculadora de risco nesse momento. Isso não é uma recomendação do RADS, tá? Porque fica claro, eu estou dando aqui porque pode parecer meio abrangente. Qual é a intenção aqui? É não perder um possível diagnóstico. Porque muitas vezes, quando vai parar na mão do ultrassonografista mais experiente, uma ascite pode ser vista, um nódulo peritoneal pode ser visto, e aí acaba se reclassificando para um ORAD 5, por exemplo. A mesma coisa a respeito da ressonância e na classificação do ginecologista. Categoria 4, então nós começamos a falar aqui de cistos multiloculares e score de vascularização maiores do que 10 centímetros, tá? Desculpe. A anterior no 3 não eram maiores do que 10, e score de vascularização de 1 a 3. Então, se tem uma septação completa é maior do que 10 centímetros, não é o RADS 3. Aí já começa a subir o risco para uma malignidade de 10 a 50%, mantendo uma vascularização de 1 a 3. Cistos multiloculares, com septos finos de qualquer tamanho, e score de vascularização 4. Então, se você tem uma septação fina, seja qual for o tamanho, se você já começa a ter uma vascularização 4, isso por si só, a vascularização por si só, pode ser 2 centímetros, você já começa a falar em categoria 4. Cistos uniloculares com 1 a 3 projeções papilares e qualquer score de vascularização. Então, projeção papilar é aquela espessura de parede maior do que 3 milímetros, tá? E de 1 a 3. Então, maior que 3 vai para a categoria 5. 1 a 3 ainda fica aqui, seja qual for a vascularização, mas já não é um risco baixo, já é 10 a 50%. Cistos uniloculares com componente barra aparência sólida e qualquer score de vascularização. Então, na verdade, aqui são cistos com aparência sólida. Nós nem falamos normalmente uniloculares, não é um termo que se fala. Normalmente é com componente ou aparência sólida mesmo, maior do que 80%. Não, desculpe. Cistos uniloculares que tem componente sólido. Tá certo? Então, se tem um componente sólido na parede, unilocular, e não é uma projeção papilar, é um componente sólido mesmo, ele é um unilocular com componente sólido, e nós, independente da vascularização, nós chamamos de categoria 4. Cistos multiloculares com componente sólido e score vascular 1 a 2. Então, se tiver uma septação e um componente sólido na septação, um componente sólido espesso na septação, mas menor, que ocupe menos de 80% da lesão, e vascularização 1 a 2 você chama de ORADS 4, e componente sólido mais de 80%, com vascularização 1 a 2 você chama de ORADS 4. Recapitulando, cistos uniloculares ou multiloculares que têm um componente sólido, que são aquelas, vamos chamar aquelas projeções papilares grandes, que não é pouco mais do que 3 milímetros, é componente sólido mesmo, mas menor do que 80 centímetros, sempre você vai estar classificando de 4 para cima. Os uniloculares vai ser 4, multiloculares vão ser 4, se tiver 1 ou 2 na vascularização. E componente sólido, se começar a ter vascularização, no ORADS 3, o sólido sem vascularização, e começou a ter alguma vascularização de 1 a 2, um baixo fluxo de vascularização, você chama de categoria 4. Então, colocando aqui, só para exemplificar o que eu falei, perceba que a projeção papilar, você tem uma papila, como aqui, com maior do que 3 centímetros. Já o componente sólido no cisto unilocular, ele é esse componente sólido mesmo aqui. Porém, ele ocupa menos de 80% da lesão. Tá certo? Então, acho que agora ficou mais claro. Multiloculares, com score 4 de vascularização. Multiloculares maiores do que 10 centímetros, com score 1 ou 3. E as projeções papilares de 1 até 3, tá bom? E outro dado também, consertando, o score vascular no 4, no slide anterior, ele estava de 1 a 2, e na verdade ele aqui é 2 ou 3. Aproveitando já para consertar, ele é 2 ou 3. Então,
Se ele tem aqui um componente sólido com alguma vascularização mais baixa, você já pode classificar como 4. Se não tiver vascularização nenhuma, lembrando, ele volta por 3, tá bom? Conduta, sempre ultrassonografia com especialista, ressonância magnética, e aqui ele já recomenda até um ginecologista e especialista na parte de oncologia, então um oncogineco, tá bom? Seja pré ou pós-menopausa. E última categoria, os cistos categoria 5, que são os maiores do que 50 centímetros, são cistos uniloculares com mais de 4 papilas, ou seja, 3 ou mais papilas, de qualquer tamanho ou escório vascular. Se tem mais de 3 papilas, ele acaba sendo como categoria 4, tá bom? Mais de 3 papilas. Cisto multilocular com componente sólido e escório vascular 3 ou 4, também ele já caminha para a categoria 5. Sólido com vascularização 4, ou seja, uma vascularização intensa, ele caminha para a categoria 5. Sólido com contornos irregulares. Então, a gente falou que contornos irregulares, você vê uma lesão, toda lesão que tem contornos irregulares, limites mal definidos, sempre vai caminhar para a categoria 5, e ascites ou nódulos peritoneais, categoria 5. Exemplificando, então, 4 projeções papilares aqui, tá? Ele já fica como categoria 5, então mais de 3 projeções papilares, categoria 5. Os multiloculares com componentes sólidos, vascularização 3 ou 4, ele vai para a categoria 5. Os sólidos com estágio 4 de vascularização, uma vascularização intensa, ele vai para a categoria 5. Os irregulares, os sólidos irregulares, e aquela ascite que possa ter algum nódulozinho peritoneal. Categoria 5. Aqui um caso nosso, que eu coloquei 4 papilas, que nós categorizamos como 5 e era uma lesão maligna de fato. Tá certo? Sempre já encaminhar direto para o oncogineco. Bem, concluindo, o ORADS possui uma sensibilidade, uma conclusão, realmente, nós demos uma resumida aqui na conclusão do ORADS, e aí perceba o seguinte, possui uma sensibilidade baixa em comparação a outros RADs americanos, exemplo, LIRADS, que é um dos que tem uma sensibilidade muito alta. Contudo, o LIRADS, ele trata de um público altamente específico, né? Já são pacientes que já têm um score de risco elevado, são pacientes cirróticos, que normalmente já estão fazendo um acompanhamento para diagnóstico de fato de lesões suspeitas. Então, por si só, isso já acaba gerando uma triagem que já gera uma sensibilidade mais alta, sendo desenvolvido para o paciente o ORADS de médio risco, com o intuito de aumentar a sensibilidade e não a especificidade, ajudando a reduzir as chances de falhas diagnósticas do câncer de ovário em fases iniciais. Então, a intenção do ORADS, de fato, é tornar um descritor mais homogêneo e diminuir as chances de a gente perder uma lesão suspeita. Sempre lembrando que o caminho pode ser indicar para um colega com maior experiência ou a ressonância magnética e até tirar da mão do clínico, muitas vezes, esse segmento e passar para a mão do ginecologista. Ou seja, fazer um acompanhamento, um fellow, que ainda não está bem descrito na literatura, mas que pelo menos em até um ano esse paciente tem que ser acompanhado, tá? Nós fizemos ali mais ou menos o resumo. Para pré-menopausa, boa parte das lesões tem um acompanhamento de 8 a 12 semanas e na pós-menopausa em até um ano, tá bom? Algo que deve mudar um pouco na literatura nas próximas publicações. Obrigado e gostaria de agradecer a todos. Foi a nossa primeira videoaula. Acaba que muda um pouco aqui a logística e vou me colocar aqui à disposição para poder responder alguma coisa que eu tenha em mãos ou que a gente depois até possa trocar informações pelos nossos contatos, tá bom? Alguma pergunta mais relevante? Relevantes são todas, mas, pessoal, eu acho que até quem quiser perguntar alguma coisa agora, porque devem ter tido alguns comentários, se teve algum mal entendimento, alguma falha de entendimento na hora, eu vou estar passando as publicações para vocês, e essa aula vai ficar disponível também no YouTube da clínica, tá bom?
Então, vai ter publicações. Pode falar, quem está falando no... Samuca, doutor. Fala, Samuca. Samuca, doutor. Doutor, primeiramente, parabenizando aí pela iniciativa e pela excelente aula. Durante a leitura do artigo, me deparei com algumas questões. Mas inicialmente, ele fala em caso de lesões múltiplas, cada lesão deve ser separadamente caracterizada. O seu manejo direcionado por aquela lesão de maior categoria. Nesse caso, sugere que a gente descreva o OHADS de cada lesão, ou apenas do maior, como no caso da mão, apenas do maior. Essa é a recomendação dele mesmo, Samuel, que você classifique a lesão, mas que na conclusão você faça a abordagem e a recomendação de manejo perante a lesão de maior grau. Na prática, por exemplo, a depender do RADS, eu mudo um pouco. O T-RADS, eu vou classificando no meio do corpo do laudo, de acordo com a lesão. E na conclusão, eu abordo o que tem maior relevância. No ovário, eu estou fazendo dessa forma. Eu vou, na descrição, já classificando com o RADS, e na conclusão, eu abordo o que tem maior relevância. A tradução do artigo, a recomendação do artigo é essa aí. Tá? Eu participei de uma aula do principal... de um dos publicadores do grupo, do ACR, que estão no escopo do artigo, e a recomendação foi essa, mas na aula que eu assisti, existia discussão a respeito disso também. Mas a recomendação, a princípio, é essa, o que não muda muito o resultado final. Então, na minha prática, eu estou classificando as lesões, e na conclusão, eu coloco o que tem maior relevância. Certo. Doutor, se o senhor puder, volte naquela tabelinha amarela. OHADS 3. OHADS 3. OHADS 3? Isso, é uma amarelinha. Eu me peguei pensando nessa quarta categoria aí. Nessa quarta categoria aí. Com paredes finas, menores que 10 centímetros, de Doppler, um score de 1 a 3. De Doppler, e eu pensei em uma lesão que se enquadraria aí, mas que é uma lesão que se enquadraria aí, mas que eu acho que seria o caso de um folículo maduro, né? Aquele cúmulos óforos, né? Aquele cúmulos na parede, né? Ou seja, já tornaria ele multilocular, já tornaria 10 centímetros lá, e poderia ter 10 centímetros, fluxozinho ali na periferia do cúmulos óforos. Ao meu ver, seria uma lesão fisiológica, deveria o que o senhor sugere nesse caso? O que ele sugere, você mesmo pode repetir, tá? Você pode mandar para uma outra pessoa, para um SEC, LUC e um segundo avaliador, ou você mesmo repetir em 8 a 12 semanas. Principalmente na pré-menopausa, 8 a 12 semanas é sempre uma recomendação que se encaixa. Então, como eu falei, a intenção aí não tem uma alta especificidade, de fato não perder um diagnóstico, mas num prazo de 8 a 12 semanas, e se você ainda colocar na primeira fase do ciclo menstrual, você dificilmente não vai pegar um outro momento do ovário que essa lesão já vai ter sumido. Então, nosso papel hoje na imagem, e a gente que faz mais imagem da mulher, de fato deixar o colega que está no consultório, ajudá-lo, inclusive botando a recomendação, volta daqui a 8 a 12 semanas, que a gente reavalia. Uma coisa que é importante não adianta voltar com 2 semanas. E dificilmente 8 a 12 semanas vai mudar muito o prognóstico. Só se for algo muito agressivo, que não vai ter esse aspecto de imagem normalmente. Então, acho que o bom senso é reavaliar. Mas nesse caso que eu dei o exemplo, o senhor inicialmente classificaria ele descritivo, por exemplo. Apenas eu faço 3, digo que é baixo risco e classifico 3 sem medo, porém eu recomendo.
Então, no final, quando voltar, eu reclassifico. Se voltou e vai estar lá, não vai ter mais nada, é um RAD1. Obrigado. Tá certo? Obrigado. André Oliveira perguntou aqui, mulher menopausa com cisto menor que 3 centímetros. André, o cisto, se ele for ela pergunta, você coloca como chama de folículo dominante? Respondendo, eu vou pegar uma tabela aqui para responder, que é do IOTA. Então, na verdade aqui, unilocular, smooth, menor do que 3 centímetros, é 0. Então, a chance, no artigo, ele teve 0 casos, num total de 1.452, 24,6% da amostra, ele viu casos de malignidade. Então, mesmo na menopausa, menor do que 3 centímetros, eu fico confortável. De novo, essa paciente ela não deve perder o segmento. E reavaliar é tranquilo. O que eu acho que fica aqui da aula e que fica dessa primeira publicação do ORADS e que ficam de muitas publicações do IOTA é muita calma nessa hora. Porque se a gente dá um cisto numa mulher na menopausa, tem muito colega aí que vai acabar tirando o ovário. E reavaliar com 12 semanas é algo que está dentro de uma zona de segurança, está bem estabelecido na literatura, apesar de, nesse caso, não ter essa recomendação formal, mas eu fico tranquilo, posso te falar isso, perante o embasamento científico aí que nós temos na literatura. Mas também tenho colegas que acaba que o segmento vai ser feito em 1 ano de novo. Isso também é uma prática que a gente sabe. Em 1 ano, essa paciente vai voltar no nosso consultório e a gente vai reavaliar. Mas, se for para se sentir seguro e até ganhando segurança em classificar dessa forma, eu acho que pode ser assim. Mas eu estou falando do cisto unilocular simples, anecoico, tá? Se tiver ecos dentro, eu não chamo de folículo. Então, reclassificar. Aí, se for tiver conteúdo dentro, ele vai para aquela outra categoria que é o modelo que nós colocamos, que é a recomendação de acompanhamento na mulher na menopausa, tá? Mesmo com menos de 3 centímetros, tudo bem? Que é essa aqui, ó. Menor do que 3 centímetros, ele recomenda um acompanhamento em 1 ano, coloca até um asterisco em relação a esse 1 ano, ultrassom com a pessoa mais experiente e ressonância. Espero que eu tenha respondido. A aula vai ficar salva no YouTube. Alguma pergunta mais? Estou vendo aqui, excelente, meus parabéns pela exposição e compartilhamento do conhecimento. Essa aula tá, obrigado, João. Tá bom. Tá bom, gente, acho que é isso. Obrigado aí pela participação de todos e obrigado aí. Vai desculpando se em algum momento pode ter ficado algo confuso. Eu vou disponibilizar a aula no YouTube e vão estar os slides lá, tá bom? Um abraço a todos, obrigado e tamo junto. Abraço.